A Iniciativa Liberal vai interpor uma providência cautelar para travar a nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal. O ex-ministro das Finanças foi ouvido esta manhã no Parlamento e garantiu que não há qualquer incompatibilidade. E dada a insatisfação que a Iniciativa Liberal tem com o processo legislativo aqui na Assembleia, iremos interpor uma providência cautelar para que esta nomeação não ocorra antes de concluído o processo legislativo. Posto este anúncio, as perguntas queríamos basear enquanto cidadão em defesa das pessoas que elegeram em nós e deve achar. Quando o processo aqui não funciona, tem recurso a tribunais, penso que esse direito ainda me assiste. O deputado e presidente da Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo, é nosso convidado. Muito boa noite, Sr. Deputado. Obrigada pela disponibilidade. Começo por lhe perguntar qual é a fundamentação jurídica para esta providência cautelar. Bom, em primeiro lugar, convém dizer que estamos aqui a comentar uma intenção de apresentar uma providência cautelar que a Iniciativa Liberal toma sem qualquer gosto e não o toma de ânimo leve. Falo apenas porque, apesar daquilo que mostraram na peça, de uma enorme coincidência de pontos de vista de todos os partidos relativamente à não adequação do nome do Dr. Mário Centeno para a função do Governador do Banco de Portugal, essa nomeação parecer ter lugar na mesma. E nós achamos que ela não deve ter lugar porque incumpre a lei. Incumpre a lei, desde logo, a Lei Orgânica do Banco de Portugal, que no seu artigo 27º prevê que a individualidade que vier a ser Governador do Banco de Portugal tem que ter comprovada idoneidade, competência e experiência de gestão. Não vou discutir a competência nem a experiência de gestão, mas quanto à idoneidade, sobretudo porque no mesmo artigo fala depois no aspecto da independência relativamente a quaisquer outras instituições, nós achamos que o Dr. Mário Centeno não tem essa independência. O próprio Código de Conduta do Banco de Portugal dedica um ponto inteiro, o ponto 5º, à discussão do que é que são conflitos de interesses, fala especificamente dos temas de isenção, imparcialidade, independência, diz que os casos de conflito de interesse podem ocorrer muitas vezes por via da ocupação profissional anterior, neste caso concreto ter sido Ministro das Finanças, e que as pessoas que se veem nessa circunstância enquanto Governador ficam inibidas de discutir ou votar as matérias nos quais haja conflito de interesses. Deputado, a ser assim, se a lei fosse tão clara a esse nível, não seria necessária esta alteração legislativa que o Parlamento se prepara para fazer? É verdade, mas se olharmos para aquilo que tem sido o trajeto do Dr. Mário Centeno, podemos detectar conflitos de interesses em áreas muito específicas. Nas relações, por exemplo, como é que se pode achar que vai ser independente um governador que vai ter como Ministro das Finanças alguém que foi seu Secretário de Estado do Orçamento durante quase 5 anos? Como é que se pode achar que vai ser independente um governador que vai ser fiscalizado no Banco de Portugal pelo Conselho de Auditoria, cuja totalidade dos seus 3 membros foram nomeados por este candidato a governador? Como é que se pode achar que há independência quando vai haver uma supervisão de um setor que até há poucas semanas tutelava? Isto só nas relações. Nas operações, já foi mencionado na peça e eu repito aqui, há decisões tomadas pelo Dr. Mário Centeno enquanto Ministro das Finanças relativamente à venda do novo banco, à Lone Star, relativamente à injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos e relativamente também à consideração dos ativos por impostos diferidos no Montepio, no montante de 800 milhões de euros, tudo temas que vão certamente voltar à alçada da supervisão, esperemos que não da resolução do Banco de Portugal. E mesmo nos temas decididos pelo próprio Banco de Portugal, como foi a resolução do novo banco ou a resolução do Banif, há ainda matérias que estão sob a alçada do Banco de Portugal. E finalmente, deixe-me dizer isto que é importante, Sandra, é que as funções do Banco de Portugal não são só aquelas que normalmente se fala de gerir a política monetária ou a supervisão prudencial, ou mesmo os processos de resolução. São também matérias de enorme importância política, no debate político, como a produção de estudos, previsões, estatísticas e um encargo que também consta da Lei Orgânica de o Banco de Portugal ser conselheiro, ter como função aconselhar o Governo em matérias económicas e financeiras. Imagine-se que tipo de independência se pode esperar de alguém que teve o trajeto que o Dr. Mário Centeno teve. Convém lembrar, João, que, por exemplo, Carlos Costa também pediu escusa relativamente à Caixa Geral de Depósitos, justamente por ter esse passado profissional. E, portanto, não seria de facto novo. Mas deixe-me perguntar-lhe, pelo que acaba de expor, a questão é mais política do que legal, não lhe parece? É sobretudo política. Mas e servem os tribunais para dirimir questões políticas?
Claro, nós temos uma separação de poderes clara em Portugal. Há poder executivo, há poder legislativo e há poder judicial. Quando, neste caso, o poder executivo, que é o governo, não cumpre a lei, na nossa opinião, há que poder recorrer ao poder judicial para determinar se a nossa visão daquilo que devia ser o cumprimento da lei está, neste caso, a ser cumprida, seguida ou não. E é por isso que recorremos a esta via, mais uma vez digo, não de ânimo leve e não com gosto. Deixe-me ainda colocar-lhe a seguinte questão. Relativamente aos argumentos expostos, não há nenhuma referência, por exemplo, a um passado na banca comercial ou para consultores. Gostaria de ver vertida na próxima lei, na nova lei, essa preocupação também? Exatamente. É uma matéria que foi discutida também no contexto destas, de pelo menos 3 iniciativas que foram apresentadas ao Parlamento. E convém aqui dizer também que todo o processo de designação que conduziu ao dia de hoje foi altamente conturbado e teve uma série de atropelos. Este tema podia, de facto, já ter sido tratado e votado e discutido no princípio do ano, por motivos que conhecemos, foi adiado, mas logo que entraram as primeiras propostas concretas em maio, assistiu-se a uma aceleração por parte do Governo de todo este processo, e isso também é, do nosso ponto de vista, algo que não pode ser admitido, porque está, de facto, a tentar pôr-nos perante uma política de factos consumados, com o pretexto de que o mandato do atual Governador termina agora, hoje ou amanhã. E isso não foi impedimento da última renovação do Governador Carlos Costa para ele não ficar 3 meses e meio em funções enquanto se escolhia quem seria o seu sucessor, que acabou por ser o próprio. Portanto, isso para nós não é desculpa. E recordo aqui uma coisa, quando o projeto do PAN, que acabou por ter uma maioria larga em plenário para descer à Comissão, foi votado, 2 dias depois, o Sr. Primeiro-Ministro, em entrevista à TSF e depois no próprio hemiciclo, no dia 20, garantiu que iria consultar todos os partidos representados do Parlamento antes de proceder à indicação do nome. Isso não aconteceu no caso da Iniciativa Liberal. Recebemos no dia 24 uma chamada a informar que a decisão estava tomada. Foi exatamente aquilo que o Primeiro-Ministro António Costa criticou na atitude de Pedro Passos Coelho há 5 anos, quando renovou o mandato de Carlos Costa, e, portanto, não nos parece que seja a melhor maneira nem de tratar um caso tão sério como o Governador do Banco de Portugal, nem o próprio Parlamento. E acrescente-se isto. Desculpe só concluir esta ideia. Acrescente-se isto. Nós estamos com particular atenção a este caso e com particular insistência a este caso, e que estamos com esta atitude que, mais uma vez digo, não é de ânimo leve, é uma atitude séria, porque, uma vez nomeado o Governador, muito dificilmente ele pode ser exonerado, e teremos 5 anos de um Governador que vai estar inibido de participar em muitas das decisões e vai estar a presidir ao Banco Central numa altura em que a economia portuguesa vai precisar de liderança muito forte. Sr. Deputado, agradeço as explicações aqui trazidas. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado, eu.